Essa pergunta é bastante curiosa. Não sei se o termo seria curiosa. Um tempo atrás eu responderia para você: sou poeta. Hoje não sinto mais essa necessidade. Eu me descrevo como fazedora de versos. Não sei se especial seria a palavra, porque nós temos ótimos escritores e realmente não sei se especial seria a palavra, mas o que me faz diferente, eu acho, é a simplicidade com que eu escrevo, a minha forma de expressar, né? O vocabulário que eu uso e principalmente o sentimento que eu coloco nos textos. Eu realmente falo de sentimentos, eu necessito de inspiração para escrever. Eu não escrevo por escrever. Eu só escrevo quando eu realmente preciso escrever. E isso acho que me faz diferente, porque eu coloco a minha alma nos textos. Eu me coloco nos textos. Trago em mim as marcas do tempo, com ranhuras na alma, de entalhes perfeitos, que a encaixam em meu corpo, dando sustentação e suporte para que eu possa continuar a caminhada rumo aos pôres de sol eternos. A dificuldade está na divulgação. Um escritor, ele escreve livros digitais ou físicos, mas esses livros precisam viajar, né? Eu digo que eles precisam passear pelas casas das pessoas, pelas escolas, por todos os lugares. E a dificuldade é fazer com que eles passeiem, porque hoje a leitura é uma coisa muito complicada, e principalmente a leitura de obras poéticas. Gosto, amo e necessito. É uma coisa que é mais que uma terapia para mim. Quando eu escrevo, quando eu sinto vontade de escrever, é uma necessidade mesmo, é uma necessidade de colocar algo para fora. É uma espécie de filtro, tá? Então o texto é o filtro onde eu consigo colocar os sentimentos, passar por esse filtro e transformar em palavras. Quando eu estou plenamente produtiva, quando eu sinto a poesia realmente em mim, quando eu transbordo poesia. E há momentos que eu não consigo me sentir assim perante as dificuldades da vida mesmo, porque nem tudo são flores e em alguns momentos eu não consigo, em algumas fases, como diria Cecília Meirelles, eu tenho fases como a lua, e em algumas fases eu fico infértil, improdutiva. E isso me entristece. Os livros. Quem me inspirou a começar a escrever foram os livros. Desde que eu aprendi a ler, eu aprendi a amar a leitura, e eu acredito que uma pessoa, para escrever, antes de ser um escritor, essa pessoa tem que ser um leitor. E através de muitos autores que eu jamais poderia denominar todos, eu posso ter alguns de preferência, mas eu jamais poderia denominar todos, porque eu acho que tudo que a gente lê influi no que a gente é. Mas eu acho que a inspiração mesmo veio dessa necessidade de colocar meus sentimentos no papel, né? Na época era realmente no papel. E na época eu era só uma adolescente que queria falar dos sentimentos. Então a inspiração vem de mim mesma, de uma adolescente que ficou lá atrás, no passado, perdida. E o passado também perdido. Sabe o que eu queria? Ao menos por um dia, que eu fique no seu lugar e você possa no meu ficar. Quero sentir a sua alegria e que escreva minha poesia. Veja através da minha retina, com sua visão que descortina,
que por trás do seu olhar espesso eu possa ver um adulto travesso. Abrande a minha intensidade, que mergulho na sua realidade. Coloque em mim sua calma, que eu desnudo sua alma. Trabalhe a minha infantilidade, que eu brinco com sua seriedade. Acorde dentro do meu sonho, que no seu pesadelo me ponho. Racionalize minhas emoções, que sensibilizo as suas razões. Pois somos polos inversos, escritos nos mesmos versos, interligados numa conexão, coerente na imperfeição. Respeite as minhas crenças, que aceito as diferenças, porque é com equidade que valida a diversidade. Eu acho que a pessoa, para fazer o que eu faço, ela não precisa de uma formação específica. Não existe que eu conheça, não existe uma universidade de poetas, uma pós-graduação de poetas. Existe sim um mundo acadêmico, né? Existe esse mundo acadêmico que eu não faço parte. Eu estou mais para uma poeta marginal do que uma poeta acadêmica. Mas o que a pessoa precisa, eu vou me tornar um pouco repetitiva, mas a pessoa precisa gostar de ler para depois gostar de escrever. Mas formação nenhuma, apenas vontade mesmo. Mas não só vontade por vontade, tá? Ela tem que ter alguma bagagem, e a bagagem dela é o que ela leu. Eu creio muito que a gente é tudo aquilo que a gente consome, fisicamente, minha saúde. Eu vou estar bem, vou estar saudável quando eu consumo produtos saudáveis. Nesse mundo da leitura, eu vou estar bem quando eu consumo muitos livros e, de preferência, muitos livros bons. Mas esse conceito de bom também é muito relativo, eu teria que ficar explicando por bastante tempo. Você me perguntou sobre leitor. Não existe receita. Mas as pessoas têm alternativas, grupos de leitura, encontros poéticos e outras formas mais, acadêmicas. A diferença entre poesia, prosa, verso, é difícil explicar, mas vou tentar fazer de uma forma básica aqui. As pessoas falam, eu escrevo poesia, eu escrevo poemas. Poesia é o sentido da arte em si. Um texto escrito em forma de prosa, ele pode ser altamente poético. Um romance, ele tem falas completamente poéticas, um conto. Isso é que faz um texto ser literário, tá? Essa poesia, as formas que a gente utiliza, as figuras de linguagem, as figuras de construção, de pensamento, isso é colocar poesia nos textos. Isso é que faz os textos se tornarem textos literários. Eu faço versos e prosas poéticas. E me aventurei no mundo dos contos, mas eu tenho um filho único, Cemitério de Girassóis. E pretendo me aventurar mais nessa área de contos, de crônicas, talvez até um romance. Quem sabe, quando eu tiver tempo realmente disponível, me disciplinar para escrever um romance. Talvez seja meu grande sonho, fazer um romance. Sempre é possível arrumar um tempo para ler, para escrever. Dizem que o tempo é a gente quem faz, e é mesmo. Quando gostamos das coisas, conseguimos arrumar tempo. Mas seria ideal, por exemplo, eu gostaria muito de me dedicar à profissão de poeta, de escritora. Mas veja só, os grandes autores na época também trabalhavam com outras coisas, faziam outras coisas, não eram simplesmente poetas. É muito difícil viver da arte em si.
O escritor profissional é um escritor que vive da escrita, por exemplo. Independente de gostar ou não, tá? Não vou entrar aqui em mérito, mas, por exemplo, o Paulo Coelho, ele vive disso. Ele escreve, os livros dele são vendidos pelo mundo inteiro, se tornaram best-sellers, e ele vive disso. Então, isso é um escritor profissional, eu acho. Os críticos são chatos, que não escrevem, só escrevem crítica. Mas é brincadeira. A gente tem que estar preparado, sim. Mas eu acho que ninguém gosta de crítica. Dizem assim, crítica construtiva. Nem sempre a crítica é construtiva, né? Porque às vezes ela destrói alguém. Uma crítica pode destruir uma pessoa. Então, mas elas são importantes. Quando vem de pessoas importantes. Quando você vê que realmente a pessoa está fazendo aquela crítica no sentido de te ajudar a melhorar em algo. Mas nem sempre os críticos têm essa intenção. Não acredito muito, não. Vamos falar, por exemplo, filmes. Às vezes há os críticos de um filme lá e eles colocam o filme lá embaixo, péssimo, e você vai assistir e você acha o filme maravilhoso. Já aconteceu comigo, de filmes que ninguém daria nada por eles e eu achei maravilhoso. Então, a crítica é perigosa, eu acho que é essa a palavra, ela é perigosa. Acho que temos que saber fazer as críticas, os críticos têm que saber fazer as críticas, para não destruir sonhos, não destruir pessoas. Acho que todo mundo tem que ter o direito de escrever o que quiser. Quando é muito direcionado, por exemplo, a criança na escola, hoje as coisas já mudaram bastante, mas quando o professor delimita e coloca um tema para que essa criança escreva, está delimitando também a competência escritora dessa criança. Porque eu acho que escrever é justamente essa parte da criatividade, de criar. E quando colocam alguma coisa muito, muito pequena, o pensamento vai se tornar pequeno. Eu acho que quando você dá abertura, a pessoa consegue pensar grande, falar grande, ou pelo menos ser ela mesma, ser autêntica.